Agora você está ao vivo. Boa noite, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Valéria Mortara, sou nutricionista e toda segunda-feira a gente tem uma receitinha facinha e gostosa e prática para melhorar a qualidade da sua comida todo dia. Hoje, oiê! Nossa, que delícia! Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos. Vamos cozinhar? Semana passada eu não vim porque eu estava fazendo a coisa mais gostosa da vida, que é cuidar de neto. Mas hoje eu vim porque eu não estou fazendo a coisa mais gostosa da vida, que é cuidar de neto. Então eu vou fazer a segunda coisa mais gostosa da vida, que é cozinhar, e ainda mais cozinhar para vocês. Hoje a receita... Cláudia! Hoje a receita é assim. Se você por acaso escutou a minha coluna na Rádio El, todas as segundas-feiras ao meio-dia, Conversa na Cozinha, hoje a gente falou da dificuldade de comer vegetais quando tá frio, né? Que a gente sabe que precisa comer frutas, verduras e legumes, e aí quando fica frio ninguém quer comer nem fruta, nem verdura, nem legume. E aí a gente falou um pouco sobre as estratégias para colocar... Boa noite, Cláudia. Para colocar esses alimentos na dieta nos dias frios, né? Sem contar com a água, né? Que é super importante a gente estar bem hidratado. E quando tá frio, a gente pensa que vai se hidratar com cappuccino e isso não dá certo. E aí, a receita que eu dei, inclusive, é essa que eu vou fazer hoje. Que é uma receita boba, tola. E aí a gente vai até falar um pouco sobre o preparo do arroz. Porque, você aí que é cozinheiro pra caramba, que super entende de cozinha, às vezes esquece que teve um dia que você não sabia nem fazer arroz, né? Então nós vamos fazer um arroz com repolho. O arroz com repolho é uma forma muito legal de comer vegetais. Primeiro, o repolho é uma folha que dura na geladeira. É muito difícil estragar um repolho. Estragar um repolho inteiro, então, é muito mais difícil, né? Às vezes estraga aquela parte que você cortou, você tira aquela parte e usa o resto, mas o repolho dura pra caramba. O repolho é versátil, ele pode ser salada crua, ele pode ser refogado, ele pode entrar na sopa. E o repolho, inclusive, é um tempero, né? Se você vai fazer um caldo e você colocar um pouquinho de repolho no seu caldo, vai dar legal, né? O repolho é maravilhoso. Então começa por aí a vantagem. O repolho tá lá na geladeira. Se você é meio ruim de comer salada, tenha lá um repolho, uma cenoura, porque são coisas que demoram para estragar, desde que estejam num saquinho plástico, tá? Não deixa aberto não, nem naqueles saquinhos furadinhos, porque aí vai desidratar e vai ficar arreganhado. No saquinho plástico. Oi, Irani. Aí, nós vamos fazer esse arroz com repolho. E você que nunca fez arroz na sua vida, nenhum, nem com repolho, nem sem repolho, vai entender também aqui como é que faz arroz. E aí a gente vai falar também sobre essa ideia de colocar coisas no arroz, né? É muito comum... Eu vou ligar aqui o fogo porque arroz, né? A gente vai demorar aqui uns 20 minutinhos para cozinhar. Então, enquanto está cozinhando, daí a gente fala um pouco mais sobre essa questão dos vegetais no inverno e sobre os vegetais que a gente pode colocar no arroz. O arroz com repolho, você vai fazer exatamente como você faz o arroz. Você só vai refogar repolho junto com o arroz. Tem gente que faz arroz com alho e cebola. Tem gente que faz arroz só com cebola. Tem gente que faz arroz só com alho. Eu sou da turma que faz arroz só com alho, tá? Então, eu vou fazer só com alho. Deixa eu pegar o arroz aqui que eu esqueci de pegar. Pronto. Agora tá todo mundo. Então, estamos aqui. Nós vamos colocar um pouquinho de óleo de soja, sem complicar a vida e sem comprometer o orçamento, né? Tem grana para ter óleo de girassol, para cozinhar no óleo de girassol? Beleza, cozinha no óleo de girassol. Mas não tem? Cozinha no óleo de soja, tá ótimo, tá? Às vezes as pessoas complicam a boa alimentação e aí a pessoa fala assim, já que eu não vou fazer, né, direito, então eu vou comer miojo mesmo. E aí não é legal. O alhozinho já tá no ponto, né? Colocou o alho no óleo, já tá no ponto. Então a gente vai colocar o repolho e o arroz, a mesma quantidade. Então você vai fazer
uma xícara de arroz, põe uma xícara de repolho. Eu fiz ali uma meia xícara de repolho. O repolho estava bem picadinho, bem batidinho. Se você quiser, você pode até botar num processador e deixar ele ficar. Lembra quando ficou na moda a história do arroz de couve-flor? Não existe arroz de couve-flor. Couve-flor é couve-flor, arroz é arroz, né? Aqui é arroz com repolho, tá? Então é a mesma ideia. A gente tá picando bem miudinho esse vegetal. Poderia ser uma couve-flor, poderia ser uma cenoura, mas eu gosto é com repolho, inclusive porque o repolho é branquinho e ele, apesar de ser repolho, não tem um gosto tão forte. Então, mesmo aquela pessoa mais chata da sua casa, sabe? Colocar sal, eu costumo colocar para uma xícara de arroz, uma colher de chá de sal. Aí você dá aquela refogadinha e depois você vem com a água, que geralmente é o dobro da quantidade de arroz. Não precisa colocar mais água porque você colocou o repolho, porque o repolho inclusive vai soltar água. Renata, quanto tempo, que honra! Ó, se você, como eu, não fica medindo as coisas, porque isso aqui eu tô medindo porque eu tô fazendo aqui, né, online, na livinha e tal, mas eu não meço. Eu normalmente eu olho aqui que dá tipo uns 2 dedos de água acima do arroz e aí tá bom, né? É mais ou menos assim. Tá pronto. Tá pronto não, tá cozinhando, né? Aí você deixa ele aqui né, deixa ferver a água ferveu, abaixa o fogo e tal, e aí enquanto ele cozinha, a gente vai falar um pouco sobre esse lance de arroz com coisa, né? É muito comum as pessoas, principalmente quando você tem um filho mais chato, que não come vegetais e tal, eu vou fazer um arroz com brócolis. Só que você vai colocar as florzinhas de brócolis, lógico que você vai colocar as florzinhas bem pequenininhas, você não vai colocar aqueles buquezão de brócolis no meio do arroz. E o brócolis cozinha super rápido. Aí vai ficar um arroz com uma meleca verde, assim, um negócio, né? Não é legal, né? Então pense em colocar com o seu arroz ou uma coisa que mesmo muito cozida vai ficar boa, que é o caso do repolho, né? Porque um repolho, se você vai refogar o repolho, você não vai deixar ele 20 minutos aqui na panela. Você vai deixar ele muito menos tempo, né? Mas ele bem cozido, como ele é bem fibroso, não tem problema nenhum, tá tudo certo, ele vai sumir aqui. A cenoura ralada vai super bem também, porque a cenoura bem cozidinha fica bem gostosa. Até o cabotiá ralado, né? Porque aí ele se desfaz, fica um arroz meio risoto assim, né? Ele fica meio misturado e não sei o quê. Chuchu também é outra coisa que dá. Abobrinha não dá, a abobrinha fica uma meleca. Então assim, quer colocar abobrinha, quer colocar brócolis, coloca no final do cozimento, lá na hora que a água estiver quase secando, quase chegando no nível do arroz, aí você coloca aqui por cima ou a abobrinha ou o brócolis, né? Essa turminha que é mais delicada, né? Porque senão vai ficar um arroz nojentão e a sua estratégia de fazer a sua criança ou o seu adulto chato comer vegetais não vai dar muito bom, porque as pessoas têm bom senso, né? E não vão querer comer aquele brócolis nojentão. Marta, hoje eu tô aqui, você viu? A Marta mandou mensagens pra mim a semana passada. Aí eu mandei uma foto do meu neto pra ela. Falei, eu tô muito ocupada, não vou fazer livinha hoje não. Aí ela mandou uma foto do netão dela, grandão. Ah, que linda! Então tá aqui o meu arroz. E aí, eu vou dar um resuminho do que foi essa coluna ali da UEL hoje. Você escutou, Marta? Porque era justamente isso. Na semana passada, quando começou a ficar frio, eu falei de sopa. E a gente tem aquela brincadeira, né? Tem um monte de gente que odeia sopa, que sopa não é janta, que sopa não é comida, papapá, papapá. Porque a sopa é um baita de um recurso. Tá sem som? Não dá tá sem som não, porque acabei de dar oi para pessoas e pessoas deram oi para mim. Então, gente, tá com som, não tá? Eu acho que sim.
Eu acho que tá com som, sim. Tá normal, a Roberta falou que tá. Tá boa, Roberta? Tá frio aí? Bom, aqui tá um menos, já esteve pior, né? Então, assim, quando chega o frio, o grande problema do frio não é tomar chocolate quente, não é comer macarronada, não é comer vaca atolada. O problema é que você não come, a Marta não conseguiu. Sai e entra de novo, quem sabe. Você não come vegetais e não toma água, né? E para o corpinho funcionar bem, você precisa de vegetais e precisa de água. Inclusive, para o seu sistema imunológico funcionar bem, né? E aí você fala, quando fica frio eu fico doente toda hora, não sei o que, e tarará. De repente pode ser falta de vegetal, não é isso? Então, pensar em estratégias para comer vegetais quentes é ótimo. Eu adoro salada fria, não tem problema ter salada, né? Mas tem gente que não gosta. Então, faz refogado, faz assado, mistura no arroz, vai fazer uma sopa, põe bastante legume na sopa, vai fazer uma carne de panela, põe bastante legume na panela, lembrando que batata doce, mandioquinha, salsa, não são legumes. Eles são tubérculos, são carboidratos, né? Eles são da turma do arroz. Então você não precisa de mais batata, você vai comer um negócio com arroz, né? Pode pôr, mas isso não é legume, tá? Legume é chuchu, cenoura é legume, cenoura nasce. Então essa história também, o que nasce debaixo da terra, não, porque cenoura e beterraba são legumes, tá? Os outros são tubérculos, são coisas que têm amido. Quando você rala uma batata e coloca água nessa batata, forma aquele pozinho branco, né? Aquilo é amido, né? Então, é por isso que é da turma do arroz. A batata doce, a mandioca salsa, tudo tem amido, né? O inhame. Agora, quando a gente tá falando de cenoura e de beterraba, a gente tá falando de legumes. Você pode fazer esse arroz aqui com cenoura? Sim. Você pode fazer esse arroz aqui com beterraba? Sim, vai virar um arroz da Barbie. A proporção é pelo menos igual. Então, assim, eu fiz aqui meia xícara de arroz e botei meia xícara de repolho picado bem pequenininho. Bati ele mesmo com a faca, porque aí ele meio que se mistura no arroz e todo mundo come, ninguém nem faz, né? E aí come o vegetal. Então, cenoura, beterraba, chuchu, cabotiá, né, coisas que você pode botar ralada, né? Pense que um brócoli, que uma abobrinha são coisas que vão desfazer. Se você quiser colocar a abobrinha ralada, aí sim, aí vai misturar aqui, tá? Então qualquer legume ralado, você pode refogar junto com o arroz, tá? E aí sempre numa proporção alta, porque o arroz triplica de tamanho e o legume diminui, né? Então não é que você vai pegar uma colher de arroz e tem metade dessa colher de repolho e metade dessa colher de arroz, não, né? Então você pode colocar, vai fazer uma xícara de arroz, você pode colocar pelo menos uma xícara de repolho, mas você pode colocar duas, tá? Você pode colocar 1,5, né? E aí você vai ter uma coisa que sacia como arroz, porque você tem o arroz, você tem o amido, não é aquela conversinha de arroz de couve-flor, que aquilo não mata a fome de ninguém, né? Aí você come aquele negócio, dali a 3 horas você vai lá e come, né, uma esfirra no boteco do lado do trabalho, porque você está com fome. Então, quando você mistura o arroz com o vegetal, você está incluindo o vegetal nessa alimentação do tempo frio, que é o grande dilema aí que a gente encontra. Ó, neste ponto aqui, que a água já secou e agora ela vai começar, né, já secou a parte de cima, você tá vendo o arroz? Aqui que eu poria o brócolis, por exemplo. Se eu fosse fazer um arroz com brócolis, era nesse ponto do arroz aqui que eu iria colocar o brócolis, tá? Posso colocar o brócolis só em cima, tampar, deixar ele cozinhar no bafo e depois misturar? Posso. Posso misturar o arroz? Pode. Tá? Talvez ele fique um pouquinho mais ligadinho. Eu particularmente adoro um arroz mais grudadinho, né? E aí, tá lá, você usa esse arroz para comer com feijão, você de repente vai comer só um arroz com um ovinho ou com uma carninha, já vai ser uma coisa mais legal. E uma outra coisa também, que apareceu uns malucos falando que arroz não podia guardar, que tem lei no Japão, isso é tudo
piração, loucura. Loucura não, né? É caça ao clique. Nós estamos num mundo em que a gente caça clique. Então, se for para falar mentira, se for para falar coisa que vai estragar a vida das pessoas, as pessoas falam. Desde que você clique naquele negócio, é assim que funciona esse mundão virtual hoje, né? Então, assim, arroz esquentar não tem problema nenhum. O que foi legal que levantou essa história do arroz que não pode esquentar? Pode esquentar. Tá? Né, Tata? Claro que pode esquentar arroz. Só que tem que esquentar. O que você não pode fazer? Você não pode fazer o seu arroz no almoço, que é uma coisa muito comum de fazer. A pessoa... Oi, Coca! A pessoa faz o arroz e aí coloca o arroz em cima do fogão e deixa pro jantar, né? E aí nem dá esquentada direito, esquenta mais ou menos ou põe no micro-ondas, não. O arroz tem uma bactériazinha, dessas que dá dor de barriga, que adora arroz. Então, ela fica ali comendo arroz durante a tarde inteira e tal, e aí ela dá uma namorada com a outra bactéria, aí faz outras bactériazinhas, e aí vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Se você não esquentar esse arroz que ficou do lado de fora, que não devia, o que você devia fazer era guardar o arroz na geladeira, mas se ele ficou do lado de fora, você tem que ferver este arroz por pelo menos 3 minutos, tá? Porque aí você tá meio que pasteurizando, aí você tá matando aquela galera toda que ficou ali fazendo farra durante a tarde inteira em cima do seu fogão, tá? Então, arroz pode esquentar. Uma outra coisa que me perguntaram esses dias é se arroz pode congelar. Eu vou te dizer que eu acho uma coisa tola congelar arroz. Porque o arroz é muito rápido de fazer. E o arroz, quando ele esfria, o amido muda de estrutura e ele fica seco. Vocês já perceberam que quando é um arroz mais requentado, ele fica meio seco? Tanto que tem algumas preparações, tipo bolinho de arroz e aquele arroz frito chinês, que ele quer esse arroz amanhecido, porque ele tem uma textura diferente. Mas o arroz que vai para a geladeira, ele fica com uma textura diferente. Então o arroz é tão, principalmente para o congelador, né? Então o arroz é tão rápido de fazer, amiguinho, por favor, né? Não congela arroz, porque o tempo que você demora para descongelar o arroz é o tempo para fazer o arroz. Deixa o tempero pronto na geladeira. Não precisa deixar aquele tempero batido, que tem gente que não gosta, que acha que fica fedorento. Você pode picar, eu, por exemplo, que faço o arroz só no alho. Eu posso picar esse alho bem pequenininho, colocar num vidrinho e cobrir esse alho com óleo. E aí eu pego só uma colher desse alho com óleo, que aí o óleo vai impedir que chegue ar no alho e vai impedir que ele estrague, então ele fica ali uma semana na geladeira. Deixa o seu alho já picadinho, vai lá, tchá, 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 e pronto. O arroz fica pronto em 5 minutos. Não congela arroz não, amigo. Não faça isso não. Ó, tá pronto. O nosso arroz com repolho. Eu vou botar só um pouquinho, porque eu não vou jantar agora. E eu não tenho nada pra acompanhar ele. Daqui a pouco eu acho que eu vou fazer um omelete pra comer com ele. Aí você vai cozinhar o arroz no ponto que você gostar, né? Aqui, ó. Como eu sou uma pessoa que esquenta o arroz, né? Então esse arroz eu não vou comer em uma vez só, né? Eu vou comer em mais de uma vez. Então eu sempre na primeira eu deixo ele meio firminho para poder esquentar e não ficar muito molengão. Olha que delícia! Arroz com repolho. Um jeito de você comer vegetais. E ele some, tá vendo? Aqui, ó. É um jeito de você comer vegetal no inverno e do chato da sua casa que não come vegetal também comer vegetal no inverno. É uma delícia. Olha quantas mortaras! Biruzinha! Seja bem-vinda, já tô indo embora. Arrozinho com repolho, basiquinho, gostosinho, facinho, nutritivo, fácil de ficar na geladeira. Não é uma legalzura, ô Irani? É muito legal. Então, façam, me contem. Se vocês quiserem ver essas receitas, elas ficam no YouTube também, @ValeriaMortara. Se vocês quiserem uma nutricionista que gosta de comida, que tem estratégia para comer as coisas que você precisa comer, sou eu. Me chama, meus contatos estão ali no meu perfil, tá bom? Então, uma semana lindona para vocês. E até a semana que vem, porque a semana que vem não tem neto, tá? Tchau!